Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma meditação. A meditação de hoje é As Duas Caras da Felicidade. Bom, mais uma vez, do livro de Meditações, de Bert Hellinger, é um livrinho bem antigo. Eu acho que é dificílimo conseguir alguma coisa, encontrar esse livro. Mas hoje é tão interessante essa meditação, porque, voltando, né? Essa meditação, ela é reflexiva. Então, se vocês voltarem para o começo, você vai ter meditação, você vai ter uma aula, você tem muitas coisas que você pode adquirir desses vídeos que eu estou fazendo. Então, esse aqui, o Bert fala de uma história. E ela é bastante interessante, é para a gente refletir. Ele tinha muito disso, de contar histórias, de fazer poemas, de cantar. Ele trazia muito isso para a gente nos seus treinamentos. Então, vamos lá. As Caras da Felicidade. É uma história. Respira, relaxa, se solta. Vamos em frente aqui no que ele diz. Agora, para a recreação, farei algo mais simples. Contarei para vocês uma história. A história se chama As Duas Caras da Felicidade. Essa foi a primeira história que escrevi. Ainda a tenho em minha cabeça. Em tempos remotos, quando os deuses ainda pareciam muito próximos aos homens, em uma pequena cidade viviam dois cantores com o nome de Orfeu. Um dos dois era o grande, e quando tocava suas cordas para cantar, a natureza ao seu redor ficava encantada. Os animais selvagens deitavam-se docilmente aos seus pés. As árvores altas se inclinavam para ele. Nada podia resistir a seu canto. Como era tão grande, cortejou a mulher mais bela. Depois começou a decadência. Enquanto estava celebrando o casamento, a bela Eurídice morreu. E a taça cheia se rompeu. Antes de chegar a seus lábios. No entanto, para o grande Orfeu, a morte não foi o final. Mediante sua arte sublime, conseguiu entrar ao inframundo. Descendo ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou diante do carcereiro, chegou com vida ao trono do Deus dos mortos e o comoveu com sua melodia. A morte liberou Eurídice, ainda que com uma condição, e Orfeu estava tão feliz que nem percebeu a malícia do que se passara. Empreendeu o caminho de regresso, ouvindo atrás de si os passos da mulher amada. Passaram ilesos diante do carcereiro, atravessando o rio do esquecimento. Iniciaram a subida para a luz, já que viam ao longe. Então Orfeu escutou um grito. Eurídice havia tropeçado. Sobressaltado, girou para ela e ainda pôde ver como as sombras se desvaneciam na noite. E estava só. Consternado de dor, entoou a canção de despedida. Abre aspas. Ai, a perdi, agora toda a minha felicidade se foi com ela. Ele mesmo reencontrou o caminho para a luz. Porém, a vida se havia lhe feito estranha, desde que havia estado entre os mortos. Quando mulheres embriagadas quiseram levá-lo à festa do vinho novo, ele se negou e elas o destroçaram. Tão grande foi sua desgraça, tão vã foi sua arte. No entanto, todo mundo o conhece. O outro Orfeu
Era pequeno, somente era um cantor de rua. Atuava em festas simples, tocava para gente comum e corrente. Proporcionava simples alegrias e ele mesmo passava bem. Como não podia viver de sua arte, aprendeu outra profissão, uma profissão comum. Se casou com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecava ocasionalmente, era total e simplesmente feliz. E morreu de velho e repleto de vida. No entanto, ninguém o conhece, menos eu. Fechando aspas para Bert Hellinger. Veja, é uma história bastante interessante. Eu acho que cabe voltarmos para esta parte aqui, né? Onde Orfeu fala: a morte não foi o final. E ele desceu o reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou diante do carcereiro, chegou com vida ao trono do Deus dos mortos e o comoveu com sua melodia. Então, quantos de nós, no nosso dia a dia, desce, né, ao reino das sombras, atravessa o rio do esquecimento, passa pelo carcereiro disso tudo e tenta manipular, se sabotar, enfim, você pode levar isso de infinitas formas. Tudo para quê? Para ter vista, para ser visto, para conseguir um lugar onde a maioria que é comum é que é feliz. Então, o que ele quis dizer aqui? O ser comum. Sexta-feira passada, eu vou deixar aqui no card, acho que ele fica aqui, ó, ou aqui. Eu vou deixar aqui no card a carta de Bert Hellinger à mãe dele, onde ele fala de ser uma mulher comum e tudo comum. Se você não assistiu, você clica lá, por favor, e assista, tá bom? Essa foi a meditação de hoje. Eu espero que você tenha uma boa semana e fique com Deus. Até mais.